Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e parece pegadinha, mas ainda não. A esposa do bolsonarista que morreu na Papuda, ela tá pedindo 31 anos de cadeia pro ministro Alexandre de Moraes. Dá para acreditar num negócio desse? Eu vou falar sobre isso e também sobre os bolsonaristas e membros do PL que, olha, né, entraram em conflito. Por quê? Porque teve uma votação na Câmara que os bolsonaristas, né, queriam a participação de todos e o voto de todos a favor do que eles, bolsonaristas, queriam, só que deputados do PL votaram contra o interesse dos bolsonaristas e alguns se ausentaram, fazendo com que o desejo deles não fosse concretizado. Vamos falar sobre isso, explicar, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Vai que você assiste aqui e fala, não, gostei disso aqui não. Manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que mais pessoas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Estamos quase passando 214 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Não sei se vocês se lembram, tem pouco tempo, acho que sim, mas um dos presos no dia 8 de janeiro, por conta do 8 de janeiro, veio a falecer em novembro lá na Papuda. E só para lembrar, é o seguinte, ele estava lá, o advogado dele entrou lá atrás com um pedido de soltura, alegando que ele tinha problemas de saúde, até dizia que, né, ele tinha grande risco de morrer na cadeia, o que infelizmente veio a acontecer. Digo infelizmente porque aqui nesse canal eu não vou comemorar a morte, né, das pessoas. Ah, mas ele é bolsonarista. Não tem problema, a pessoa tem o direito de ser aquilo que ela quiser ser. Eu discordo profundamente da escolha política do Clériston e discordo muito mais daquilo que ele fez no 8 de janeiro, que justificou a sua prisão. Aí o advogado, então, pediu a soltura dele, um habeas corpus. Os bolsonaristas escondem essa informação, mas quem negou o habeas corpus lá atrás foi o André Mendonça. André Mendonça, que é um indicado pelo Bolsonaro, considerado terrivelmente evangélico. Então é só pra gente mostrar, porque eles querem colocar agora a culpa no Moraes, porque o Moraes, olha, a justiça do Brasil é muito lenta. Eu acho que esse episódio pode servir para jogar luz sobre esse problema, que todo mundo sabe que é. Mas, enfim, o tempo vai passando, alguma coisinha aqui e ali vai sendo feita para melhorar, mas, né, nada justifica você ter que esperar, por exemplo, aqui, já vou ter que antecipar 2 meses entre o parecer favorável à soltura dele e a morte. Então, se ele tivesse sido julgado antes, né, certamente ele estaria livre, né? E certamente a família acredita que, podendo fazer um acompanhamento melhor do seu estado de saúde, não teria morrido. Agora, é culpa do Moraes, essa lentidão, tudo isso aqui? Será que o Moraes não julgou antes o parecer da PGR por implicância? Enfim, eu não quero acreditar nisso, sinceramente. Né? Como também não quero acreditar que o André Mendonça lá atrás negou habeas corpus por maldade. Enfim, cada um tem lá os seus motivos. Você pode discordar, concordar, achar eles até estranhos. Mas enfim, o André Mendonça negou habeas corpus lá atrás e de setembro para cá a PGR pediu, né, para que fosse analisado lá a soltura dele e ela não foi analisada, não foi julgada. E aí o que acontece? Vai dizer que agora o Paulo Capelli no Metrópolis, viúva do patriota, entre aspas, aqui coloca patriota, né, a forma como eles estão chamando ele aí, e eu discordo profundamente da definição de patriotismo segundo alguns. O que é patriotismo para alguns aí? Dizer que é bolsonarista? Pelo amor de Deus, um governo que entregou nossas estatais, né, como a Eletrobras. Como é que você abre mão do controle, né, de uma empresa vinculada à questão energética, né, que vendeu refinarias? Vamos chamar de vendeu, que daria para dizer que deu de presente, porque o valor foi muito abaixo do avaliado. E mesmo que fosse por valor mais caro, você não privatiza refinarias. Um governo patriota, não. Um governo entreguista, sim, como era o do Bolsonaro. Ah, William, mas o fulano é patriota porque ele abraça a bandeira. O que adianta abraçar a bandeira e aplaudir um governo como o do Bolsonaro, um governo de bando de entreguista? Mas vamos ler aqui, viúva do patriota Clériston, que morreu no presídio, Edjane Cunha, representou contra Moraes na PGR. No documento protocolado nesta quarta, ela pede a perda do cargo do ministro do STF e sustenta que o magistrado teria incorrido em crimes com penas que vão de 10 anos a 31 anos de prisão. Representando a viúva e as 2 filhas de Clezão, como era conhecido, o advogado Tiago Pavinato. Ele era comentarista na Jovem Pan, saiu depois que ele falou coisas sobre uma pessoa do judiciário lá em São Paulo. Ele não quis se retratar, então ele saiu
da Jovem Pan. E afirma então ele que Moraes cometeu maus tratos em modalidade qualificada, abuso de autoridade e tortura, e que teria violado 32 dispositivos legais ao manter o patriota encarcerado mesmo 2 meses após parecer da PGR favorável à soltura. Na representação, a viúva afirma que Clériston sequer conseguia caminhar para os banhos de sol e argumenta que Moraes assumiu conduta omissiva dolosa ao não levar em consideração o laudo médico que apontava urgência para o patriota deixar a prisão. Aqui vai dizer que incorre o ministro Alexandre de Moraes na pena de reclusão de 10 anos e 11 meses a 31 anos e 11 meses, mais a perda definitiva do cargo de ministro e o respectivo impedimento para exercer a magistratura depois de cumprida a pena privativa de liberdade, que deve ser iniciada em regime fechado. Puxa vida, hein? O pessoal tá bravo aqui. Agora, aqui vai dizer que, enfim, outras questões mais, né, que não vem ao caso, mas o documento foi dirigido à PGR, a Eliseta Ramos, que comanda a instituição de forma interina até a nomeação de Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula para o posto. Então, vamos ver, né? Eu não acho que isso aqui vai dar em nada, né? Eu fico impressionado, por quê? Que então que ela entrou contra o Moraes e não entrou com o terrivelmente evangélico André Mendonça? Poxa, né? Enfim, o André Mendonça foi o primeiro a negar, foi por questões processuais, não sei mais o que, né? Então tem que ser avaliado tudo isso, mas insisto, acho improvável que isso aqui vá para frente. Bom, vamos falar aqui de um outro assunto. O pau continua quebrando aí, né? Entre bolsonaristas, membros do PL, gente que se diz de direita. O Gustavo Zucchi, no Metrópolis, vai dizer que deputados bolsonaristas estão cobrando publicamente seus colegas de bancada do PL após a oposição sofrer uma importante derrota no plenário da Câmara na noite de quarta, que vai dizer que em votação nominal foi rejeitado um requerimento de urgência para a votação de um projeto que derruba o decreto do governo Lula com restrições para posse e porte de armas de fogo. A revolta dos bolsonaristas se deu porque o requerimento de urgência não foi aprovado. E sabe qual foi a diferença? 3 votos. Precisava de 257, mas teve apenas 254 votos. O placar, vejam só, se deu diante da ausência de parte da bancada de qual partido? Do PL, do Valdemar da Costa Neto, do Bolsonaro, Nicolas e outros mais aí. Né? E até de votos de deputados do partido contrários ao requerimento de urgência, como defendia o governo Lula. Irritados, deputados como Nicolas Ferreira e o delegado Ramargem, aliados de primeira hora de Bolsonaro, foram às redes sociais reclamar dos colegas. O Ramargem disse o seguinte: erramos em não identificar aqueles que apenas se beneficiam do movimento da direita. Surgirão muitos falsos e enganarão a muitos. Pelas contas de parlamentares bolsonaristas, ao menos 10 deputados federais do PL teriam faltado à votação ou votaram contra o requerimento de urgência na quarta. O Nicolas Ferreira foi lá na rede social da Chiriquim, não sei mais o que. Que cidadão, hein? Você não vê esse pessoal aqui bravo contra os juros altos no Brasil? Você não vê esse pessoal aqui bravo contra, né, o preço, né, o preço do petróleo cobrado do povo por conta da antiga PPI, continua PRI? É uma melhoradinha de leve, longe do que precisamos. Por quê? Porque eles não querem bater de frente com o sistema. O sistema ganha mundo de dinheiro cobrando juros altos, né? A União paga muito, né, para os rentistas, o povo paga muito para os bancos, né, e esses bancos influenciam também no mundo político, inclusive nesse tipo de partido aqui, o PL. Então, assim, eles são leões para brigar por questõezinhas aqui e ali. Ah, é porte de arma, é negócio de gênero, é negócio de costume, mas aquilo que afeta todo mundo, né, aí, que é como os juros altos, afeta todo mundo. Né, você não vê eles esbravejando por conta disso. Daí se dizem defensores das empresas, da iniciativa privada, empresas que sofrem pagando juros altos, mas, né, você não vê esse tipo de preocupação, né, saindo dos bolsonaristas. Aqui o Nicolas disse o seguinte: perder por 3 votos uma urgência de um tema caríssimo para o Brasil é revoltante, ou ainda mais quando poderia ter sido evitado com votos da oposição ou oposição, e ele coloca entre aspas, provocando aqui. Inacreditável a falta de comprometimento de alguns deputados. Inacreditável é a sua, cidadão. Cara de pau, de ficar entrando nessas questões aqui, tudo bem, cada um entra naquilo que quiser, mas tema caríssimo para o Brasil, é o que eu acabei de citar aqui, é você combater a fome, a desigualdade social.
né? E o Brasil entra governo, sai governo, é juro alto, é desigualdade social aumentando, ou reduz um pouquinho, depois aumenta um pouquinho, reduz um pouquinho e continua com um monte de gente miserável, passando necessidade, né? Lutando para sobreviver, para ter o mínimo, né? Enquanto uma pequena parcela de bilionários sufoca, né, aqueles que estão lá embaixo e manipulam a grande mídia, a imprensa, manipulam os deputados e políticos, chegam lá em Brasília, né, devendo favores para quem bancou campanha, candidatura. Esse aqui é um ponto que esse pessoal não está nem aí e a gente tem que cobrar isso aqui no canal. Então a gente pega alguns temas aqui que aparentemente não tem nada a ver, mas eu gosto de estar colocando essas questões nacionais, vinculado a algumas questões aparentemente sem importância, para mostrar a hipocrisia desses bolsonaristas. Enfim, são leões com discurso para agradar o quê? A basezinha deles ali, para agradar os radicais. Mas o povão que sofre, que acorda de madrugada, que pega ônibus, que vai trabalhar, que passa o dia inteiro fora, que volta, né? Esse pessoal, não, enfim, parece não estar na preocupação deles. Aqui vai trazer alguns nomes, né, pelo placar da Câmara, é possível ver alguns nomes do PL próximo ao presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, que estão na lista dos que se ausentaram ou votaram contra. Aqui cito o nome de Antônio Carlos, que é de São Paulo, hein? E João Bacelar, que é da Bahia, que votaram contra a urgência. Então tá lá o nome deles. E o Wellington Roberto, que é do PL da Paraíba, que se ausentou da votação. Então é mais um episódio que vai deixar a ala radical, né, do PL, que são os bolsonaristas, revoltadas com a ala que tá doidinha para fazer parte do governo, para ter uma boquinha, para ter uma emenda, para ter um cargo. Já tem, inclusive, o DENIT, já tem gente do PL lá, e o Valdemar sempre mandou e desmandou no DENIT, não seria agora que ele deixaria de mandar, e aí qualquer votinho aqui favorável ao governo nessas questões já agrada e já faz com que o Valdemar mantenha o DENIT, ou quem sabe amplie aí a sua atuação no governo atual. Pessoal, fico por aqui, quem puder espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!